Olá, bem-vindo a mais um programa Câmbio. E hoje vamos falar sobre câmbio e blockchain. Como é que blockchain vai nos ajudar em todas as transferências internacionais, né? Como é que isso vai facilitar que a gente diminui o prazo ali de D2 para D0 ou até instantâneo. E para isso eu trouxe aqui o Carlos Rischiotto, que é da IBM, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre a nova iniciativa, eu diria até um novo produto da IBM, que é o IBM Wire Transfer. Tudo bom, Carlos? Olá, Gustavo, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Conta pra gente um pouquinho o que é essa solução, o que ela faz e o que ela vem ajudar em termos das transferências internacionais. Legal. O IBM WorldWire, né, é uma plataforma para facilitar tanto a questão de pagamento quanto transferência de dinheiro de forma internacional, né? Então ela atua como um mecanismo técnico para permitir que as instituições financeiras consigam fazer de forma mais rápida, mais simples, e com mais transparência as operações de transferências, né? Principalmente focando aí no cross-border, né? Entre diferentes países, né? Tá. E ele usa a tecnologia blockchain, né? Por que vocês escolheram essa tecnologia para esse tipo de solução, Carlos? Isso, a plataforma é baseada numa tecnologia blockchain. O porquê do blockchain, né? Principalmente porque ele garante para a gente um nível de segurança bastante alto, uma confiabilidade dessas informações e é uma plataforma distribuída. Então isso é um benefício bastante grande em comparação com outras tecnologias, que normalmente você tem um agente, um centro, algum ponto dela que é centralizado. E isso normalmente pode ser tanto um ponto de falha quanto um gargalo, né? O blockchain permite ser uma plataforma distribuída, onde você tem diferentes processadores, servidores espalhados no mundo para executar essas transações. Isso acaba te dando mais velocidade. E também a questão da transparência, né? O blockchain permite você criar mecanismos para garantir a transparência das transações. Tá, mas uma das coisas que pelo menos eu estudo bastante de blockchain, né? Então assim, que a gente vê no blockchain é que essa distribuição, ela também tem uma parte que não é tão boa, que é a parte de não conseguir ter muitas operações por segundo, você não conseguir fazer muitas operações. Como é que vocês endereçaram isso aqui? Ela é escalável, a solução de vocês? Sim. Esse é um desafio que o blockchain tem, né? Depende muito do mecanismo dessa distribuição. Você pode ter um peso maior no processamento e isso faz com que tenha um número de transações menores, mas existem outros mecanismos de validação que reduzem essa carga de processamento e faz com que eu consiga ter um volume de transação muito maior. Então a gente consegue hoje em blockchain já ter projetos chegando no 6, 7 mil transações por segundo, que é um nível bastante alto de velocidade, né, de performance, com esse equilíbrio dos diferentes mecanismos de validação das transações. E hoje essa plataforma já está rodando, né, em vários lugares. Como é que está sendo essa experiência? Qual o número de transações estão sendo realizadas por ela hoje em dia? A plataforma já está rodando. A gente tem ela hoje disponível em mais de 40 países, né, 72 instituições financeiras já participando da rede. E você já tem um volume inicial, ainda está num volume meio pequeno ainda, porque as instituições financeiras ainda estão em fase de experimentação, de validação dos modelos e de criação de novos produtos, né? Como isso é uma plataforma de tecnologia, normalmente as instituições financeiras em cima dessa plataforma vai criar uma nova oferta de produto para o mercado, né? Um novo mecanismo de transferência, uma nova oferta de transação. Tá? Então a gente ainda não tem números de transação ainda muito precisos, mas a gente já tem uma abrangência global aí bastante significativa. Até porque esse mercado global de câmbio ainda é no D2, então você tem todos os sistemas internos dos bancos esperando que a liquidação aconteça em D2. O que você pluga a essa solução de vocês, ela vira automática, né? Exatamente. Ela poderia virar, mas ele tem que adaptar os sistemas dele, né? Exatamente, isso é um desafio, né? Porque você tem tanto as instituições financeiras adaptar os seus sistemas, quanto o próprio modelo de negócios, né? A gente sabe que para muita instituição financeira, o D2 para ela é o negócio. Esse tempo de liquidação, ela usa isso de alguma forma. Então você mudar isso pode afetar o modelo de negócios, né? E completando, você realmente consegue ter, dependendo da sua mecânica, a transação praticamente instantânea. A gente só não fala que ela vai ser instantânea, que isso a gente não acredita que vai ser uma realidade quando a gente olha para o mercado regulado, principalmente, porque você tem alguns outros processos que tem que acontecer em paralelo à transação. Como, por exemplo, o processo de conhecer o seu cliente, né, Know Your Customer, para eu ter certeza de com quem eu estou fazendo a transação, e os processos antifraude e antilavagem de dinheiro. E esses são processos e validações que gastam tempo. Por isso que a gente acredita que o modelo que a gente fala, né, que é quase tempo real, quase instantâneo, porque você tem que fazer essas validações. Tá. Eu imagino que essas validações também dependam aí de regulador para regulador. Tem reguladores que sejam mais fáceis e aí mais rápido, e tem reguladores que vão demorar um pouco mais, né? Com certeza. E mesmo dentro do próprio regulador, né, você tem normalmente regras diferentes para montantes de valores diferentes. Transferências de baixos custos, eu preciso de menos validações. Transferências de valor mais alto, eu preciso de mais validações. Às vezes depende do destino.
Eu fazer uma transferência do Brasil para os Estados Unidos, eu posso ter uma regra, do Brasil para a África eu posso ter outra, do Brasil para a Alemanha eu posso ter outra. Então esse conjunto de regras vai variar em função de cada par de reguladores, né? Entendi. Você falou no começo que você já tem 40 países, né, que já estão implementados. Isso. Não diria 40 moedas, porque deve ter vários do euro ali que eu imagino que estejam juntos, né? Mas como é que está sendo essa experiência em relação a países que têm, vamos dizer assim, moedas totalmente conversíveis, né, euro, dólar, etc. Tem países já com regras mais restritas? Por exemplo, o Brasil, tem alguém já implementando alguma coisa no Brasil? Existem países de todos os tamanhos e portes, né, de moedas já fazendo parte da plataforma. A gente tem alguma coisa em torno de 40 moedas também na rede, né, porque você tem, às vezes, instituições financeiras que operam em mais de um país, então ela conta como uma instituição financeira, mas ela tem operação em mais alguns países. No Brasil, a gente tem uma iniciativa junto com o Bradesco. O Bradesco assinou com a rede, né, com essa plataforma, no início do ano, um acordo de cooperação e de intenção. E ele está justamente agora no momento de testar, de entender como é que isso vai funcionar, quais são as possibilidades que ele vai ter de criação de serviços em cima dessa plataforma. E ao mesmo tempo também tem todo um trabalho, uma conversa com os reguladores para ver como que eles vão enxergar isso, que regulação vai ter que ser ajustada, adaptada ou criada para poder usar uma plataforma dessa, né? Tá. Porque você vai ter... e aí a partir do princípio de que um faça plug nisso daí, comece a fazer as operações mais automáticas, não instantâneas, mas com prazo mais... O mercado acaba mudando, né? Essa é um pouco da ideia e da aposta de vocês. Com certeza, né? A gente vê justamente isso. A hora que o primeiro consegue... a primeira barreira da regulação e a segunda barreira, que é da criação do modelo de negócios e da integração, aí você começa a abrir para os demais participantes daquele mercado entrar de uma maneira mais fácil, né? Aderir de uma maneira mais fácil. E a hora que você começa a poder oferecer um serviço, né, de vez de D+2 para próxima hora, você tem uma mudança no mercado bastante significativa, né? Principalmente se a gente pensar em risco de variação cambial, que é um problema muito sério quando você fala de D+2, né? Você tem isso. E aí eu acabo tendo que pegar essa minha margem de risco e embutir ela no meu custo de operação. Sim. Se eu reduzo esse risco, se eu consigo fazer a liquidação do câmbio na mesma hora, eu praticamente elimino o risco de variação. E tem o risco que eu costumo falar que é o risco de crédito, né? Porque você vai pagar reais daqui D2 e vai receber dólares, euros daqui D2. E aí, esse cara tem 2 dias para o cara poder ter problema, né? Quebrar eventualmente. Exatamente. Aí como é que fica? A hora que vira instantâneo, isso aí diminui... Diminui bastante, né? Muito, além do custo técnico mesmo da plataforma, ela trazer um custo operacional muito mais baixo do que as soluções que a gente tem hoje, né? Que normalmente as soluções tradicionais você passa por um conjunto de entidades, de empresas, para poder fazer uma transação. É muito comum você ter que passar por 2, 3, 4 bancos intermediários até chegar no destino, né? Você conseguindo reduzir essa plataforma, que ela vai operar de ponta a ponta, o banco de origem com o banco de destino, você reduz o custo de transação mesmo, bastante. Entendi. Mas além disso, o seu custo operacional também pode ser significativamente reduzido. Né? Então eu entendo que essa infraestrutura que vocês estão montando, ela não só muda a liquidação, mas muda a infraestrutura da liquidação, do mercado mesmo, né? Sim. A partir do princípio que você não tem que fazer validações para chegar do lado de lá, né? Então você vai direto. Vai direto, exatamente. Essa é uma grande diferença, né? Porque hoje você tem todo esse trabalho de falar com os bancos intermediários, as instituições intermediárias te reconhecerem, e aí você tem todos os processos, tanto de Know Your Customer quanto de lavagem de dinheiro, antifraude, que tem que acontecer em todas as etapas. Isso acaba aumentando muito o tempo, né? E o custo. Então você fazer uma transação muito direta. Além disso, a gente vê também, começando a aparecer em alguns países que a gente começou a operar, né? A possibilidade da criação de novos serviços de câmbio, justamente porque como eu não tenho, que muitas vezes, hoje, né, eu acabo tendo que sempre balizar numa das 3 grandes moedas. Via de regra, eu vou passar por dólar, euro ou libra. Sim. Quando eu consigo fazer isso direto, eu posso criar ofertas e serviços muito mais atrativas, né? Podendo, sei lá, por exemplo, converter real direto em dólar australiano, sem ter que passar por uma das grandes moedas. Por o dólar ou euro, né? Você já faz o peer-to-peer da moeda também, não só da liquidação. Essa solução, Carlos, é uma solução que não é direto para o consumidor, né? Essa solução do IBM não é uma que o Gustavo vai lá contratar para fazer. Você vai vender, B2B, né? Você vai vender para uma empresa que aí vai prover soluções melhores para o cliente. Essa é a ideia, certo? Isso, exatamente. Ela é uma plataforma técnica, né? Que ela prover justamente tecnologia para as instituições financeiras. Então, para fazer parte dessa rede, eu tenho que ser uma instituição financeira regulada. Então, ela não é aberta, né? A ideia dela é justamente atuar como um canal técnico de alta capacidade, performance, para as instituições financeiras e os bancos, né?
E obviamente que isso vai refletir para o consumidor final lá na ponta, porque os bancos vão poder ofertar novos serviços, né? Com taxas mais interessantes, com velocidades diferentes, né? Então começa a refletir para a gente, mas não é uma coisa que eu vou ver no meu dia a dia, né? Ela vai estar por trás de toda a estrutura. Né? Então, dá um exemplo, você já deu um exemplo desse peer-to-peer aí de moeda. O que seria mais produtos que você já está vendo o pessoal desenvolver que poderia afetar o consumidor final, né? Quem vai fechar câmbio? O que teria? Além do básico, né, do P2P, a gente vê um espaço bastante interessante naquele modelo dos money transfers, né? A gente usa pouco isso no Brasil, as modalidades dos escritórios de transferência de dinheiro, que não são propriamente bancos transferindo de conta para conta, mas é aquele modelo que você vai fazer um curso em Portugal, a gente estava comentando agora há pouco, né? E eu quero pagar a matrícula, a inscrição, e por algum motivo eles não aceitam cartão internacional, não aceitam cartão brasileiro, e eu preciso fazer uma transferência de pequeno valor, 200, 300 euros. Né? Isso é um espaço bastante interessante, que normalmente esse tipo de transação, pelo sistema tradicional, tem um custo muito caro. Né? Enorme, né? Você enviar 200 dólares, 200 euros, provavelmente você vai pagar o mesmo valor em taxas. Sim. Então esse é um espaço bastante interessante. Por isso que a gente vê também, dentro dessas instituições financeiras que estão já fazendo parte da rede, uma quantidade significativa desses escritórios de transferência, né, os Money Transfer Officers. Entendi, para até agilizar o processo deles, para eles conseguirem também ficar no mercado, né? Porque senão eles acabam saindo do mercado daí. Né? Exatamente. E aumentar também uma coisa que eu acho bastante interessante, isso é um dos porquês que a IBM enxergou fazer sentido ela ajudar a operar essa rede, né, é ter uma abrangência geográfica maior. É muito difícil você começar a montar uma operação num outro país. Né? Então você já tendo uma plataforma que já está disponível nos outros mercados, facilita a sua operação. Né? Esse talvez é o grande motivador que a IBM viu com a presença nossa global, né? A gente está hoje em mais de 170 países, isso facilita com que as instituições financeiras que querem começar a prover serviços em outros mercados, eu já tenho a plataforma funcionando. Né? Sim. Qual que você acha que é o grande desafio dessa plataforma atualmente para que ela deslanche e seja a principal plataforma aí de liquidação de câmbio? Dois grandes desafios que a gente enxerga. Né? Um deles é a regulação, e aí é um desafio exponencial, porque você acaba tendo que fazer ajustes da regulação ou adequações da plataforma para regulação pares a pares, né? Então, cada conjuntinho de países que vão fazer uma transação, você tem ajustes. Brasil e Estados Unidos tem uma regra, Brasil e Alemanha tem outra, Brasil e África do Sul tem outra. Então, isso é um desafio. Né? E a própria questão da adoção da tecnologia, da integração com sistemas, a mudança no modelo de operação dos bancos e das IFs, né? Como você mesmo comentou, eu estou preparado hoje, o sistema está preparado para trabalhar em D+2. Se eu passo para um online, o volume de transação que eu vou ter que processar na minha casa também é diferente. A forma que eu vou ter que tratar os meus sistemas é diferente. Né? A questão de disponibilidade, de performance dos sistemas também muda. Né? Sim, não, e até o que você comentou, né? Você começa hoje a trabalha com operações de 5, 10, 20, 50 mil dólares, começa a passar a operar com operações de 200 dólares, é muito diferente, né? E aí acaba tendo muito mais operação e o sistema tendo que tratar disso, né? Mas eu entendo assim, o sistema em si não seria uma... A tecnologia em si não é uma restrição, é mais a adaptabilidade dela com o regulador, com o sistema tradicional. Esse é um desafio. Exatamente. A questão do regulador e a questão dos próprios sistemas. Né? A gente vai ter um potencial aumento de volume, né, muito grande. Porque está saindo de transações hoje, normalmente são valores mais altos, portanto tem menos transações. Quando eu começo a descer essa barra para transações de 50 dólares, você vai ter um volume de transações muito maior. Né? Aí, com certeza, ainda tem alguns desafios da tecnologia para prever essa escalabilidade. A gente tem trabalhado nessa escalabilidade. Né? Todas as tecnologias hoje têm que evoluir ainda para chegar no nível de transação, de pagamento, ou micropagamento, que é esse universo aí dos pequenos valores. Mas a gente está caminhando para isso. Tá bom. Vocês desenvolveram a tecnologia nova de vocês ou vocês usam um blockchain público? Como é que é a tecnologia por trás disso daí? Cara? Ela é um conjunto. Né? A gente usa uma plataforma de blockchain pública, que é da Stellar. Né? Então a gente usa o protocolo técnico da Stellar e a rede de processamento da Stellar, que já está espalhada no mundo todo. Né? Para garantir uma performance e garantir que essa rede tenha a estabilidade que a gente precisa. A IBM também hoje tem nós, que a gente chama, né, da rede Stellar. Então a gente controla aí alguma coisa em torno de 10 nós da rede Stellar para garantir que a gente tenha certeza da distribuição, então que esteja presente em todos os continentes. E a gente usa essa plataforma técnica e aí em cima dela tem toda uma tecnologia que foi desenvolvida para a criação dos documentos que vão ser trafegados. Né? E aí você tem até a opção de usar a criptomoeda.
Ela não é a única, na verdade não é nem a mais utilizada, mas é uma das opções dentro dessa rede, né, da WorldWire, de você também usar a criptomoeda, que é o Lumens da Stellar, ou outros tipos de documentos, né? Entendi. Mas a forma como a tecnologia funciona não é que ela passa tudo para Lumens e depois passa para outra. Ela pode ser direto mesmo, que nem você estava falando. Isso, exatamente. Ela pode ser direto. Então você tem alguns sabores que você pode usar. Esse é um dos diferenciais da plataforma, né? A gente juntou numa mesma plataforma tanto a parte de mensageria, quanto a parte de confirmação de pagamento e liquidação. Então eu consigo fazer as três coisas. A gente tem instituições financeiras operando na rede hoje só com a mensageria. Eu só mando a notificação de que eu tenho uma transferência para você. A liquidação a gente faz D+2 depois, no modelo tradicional. Tem instituições que já passaram para o próximo nível, que eu já faço não só a transferência da mensagem, né, da transferência, mas também o documento de pagamento, né, o documento de obrigação. E eu também posso chegar no nível de usar tokens ou stablecoins, né, que são moedas digitais emitidas por algum banco, alguma instituição financeira, ou a criptomoeda. Então isso é um dos diferenciais interessantes, que você tem diferentes sabores, né? Não, você tocou num ponto que eu estudo, que eu adoro, que é a parte de stablecoins e Central Bank Digital Currencies, né? Que é as moedas. À medida que os bancos centrais começam a emitir essas moedas digitais deles, você vai plugar aí na tua plataforma e resolver. Ela já está apta para isso. Isso. Inclusive, já tem algumas moedas plugadas, né? A gente tem uma moeda que é um pareamento com dólar, emitida por um banco americano, que é o Trust Prime. Né, na Nevada, nos Estados Unidos. Então ela já é uma primeira moeda emitida por um banco, um stablecoin. E tem outras stables sendo criadas e emitidas dentro da plataforma, né? E essa foi justamente a ideia, né? Você permitir que, independente do mecanismo que seja acordado entre os corredores, que a gente costuma chamar, né, os pares, eu consigo usar a plataforma para isso. Eu entendo assim, que até a hora que você vai trabalhar com a moeda que já é nativa digital, é muito mais fácil o processo do sistema do que uma não nativa digital, né? Então você consegue fazer um negócio mais... Sem dúvida, você consegue velocidades maiores do processamento e etapas a menos, né? Eu preciso fazer menos conversões de moeda fiat em moeda digital, uma stable, e depois voltar de novo, né? Eu consigo ter velocidades mais rápidas. No físico depois de novo, né? Exatamente. Tá. Como é que você vê o desenvolvimento desse mercado agora, pensando um pouquinho mais longo, né? Porque assim, você vai pegar essa liquidação de câmbio D2, é um negócio que desde, sei lá, eu entrei no mercado financeiro, muito tempo atrás, não vou nem falar a data para não dizer de quando que era, mas sempre foi D2, né? E os sistemas de liquidação, até 5, 10 anos atrás, eram os mesmos, D2, tudo igual, era a mesma empresa que fazia tudo. De 5, 10 anos para cá, você vê, com a tecnologia blockchain, isso mudando, né? Então, assim, várias empresas, a IBM agora com essa solução também, indo para esse mercado de transferências e que vai facilitar muito para frente. Como é que você vê o desenvolvimento disso daqui, sei lá, 5, 10 anos? Como é que vai estar essa liquidação de câmbio para você? O que a gente acredita, olhando pela tecnologia, né, que a tecnologia já se mostrou possível disso, é que não vai ter por que não ser online. Não ser o que a gente costuma falar que é o quase tempo real, né? Porque sempre tem que lembrar que a gente vai ter uns processos de segurança que tem que acontecer. Por isso que eu não acredito que vai ser de fato, né, real, automática da minha carteira para a sua, instantâneo, porque você tem todo o sistema de proteção do sistema financeiro que tem que acontecer. Mas não existe porquê, hoje já não existe porquê não ser online. É muito mais uma questão de modelo de negócios hoje do que a própria tecnologia. Possivelmente a gente ainda tem hoje um componente aí que é o custo. Pode ser que algumas tecnologias para alto volume ainda sejam muito custosas, mas essa tendência dos próximos 3, 4 anos é disso reduzir muito, né? Justamente com a adoção, com a entrada de novos participantes, você vai tendo escala, o custo você vai reduzir, e então não tem por que isso não ser quase online, né? E também outra coisa que a gente percebe é com a tecnologia facilitando o acesso a essas plataformas, o acesso à operação, a gente também vê a possibilidade, já está acontecendo na verdade, né, do ingresso de outros tipos de entidades, de empresas prestando serviços. É o fenômeno das fintechs, né? Sim. Hoje é muito mais fácil. E aquela parte do zero, né? Ela não tem todo aquele sistema robusto feito, ela já começa nesse mundo novo, né? Exatamente, a gente começa no mundo novo, eu não tenho o meu legado para adaptar, nem meu legado técnico, nem meu legado de processo de negócios. Né? E eu consigo entrar pequeno, eu consigo começar com pouca estrutura, né? Obviamente tem todo o modelo da regulação, que tem que ser atender e se evoluir, né? A gente vê uma sinalização muito clara do Banco Central com relação a isso, né? As novas normas que andam saindo, facilitando o ingresso
de fintechs no mercado, né? E essa tecnologia permite justamente isso, porque se você pensar hoje em montar uma operação de câmbio no modelo tradicional, seu custo de operação é muito alto. Né? Indo para plataformas mais ágeis e mais rápidas e mais baratas, você consegue eventualmente criar novas ofertas. Né? E a barreira de entrada que antes existia, hoje já quase não existe. Quase não existe, exatamente. Né? Vocês têm empresas dentro desse rol dessas empresas, instituições financeiras que vocês trabalham, gigantes e fintechs também? Como é que Sim, é isso? Tem de todos os portes. A gente tem grandes bancos, né? Tem o RCBC no Canadá, é um grande banco. Esse banco também tem no Nevada, o Trust Prime, que faz parte. Tem outros bancos na Europa. No Brasil, a gente já comentou que tem bancos começando a olhar. E tem fintechs de todos os portes. Né? A gente tem visto um movimento bastante interessante em países realmente emergentes ou terceiro mundo, países que têm um sistema bancário muito precário, né? Olhando para esse tipo de plataforma como uma forma de alavancar e de distribuir melhor o acesso a sistemas bancários. Então você tem todos os portes. E a plataforma foi pensada justamente dessa forma. Como ela é toda baseada em estrutura de nuvem, eu não preciso ter grande investimento de infraestrutura do meu lado para poder usar a plataforma. Ela tem um modelo de custo que também acompanha o meu modelo de uso. Né? Então eu não tenho uma taxa inicial, um valor muito grande que eu tenho que aportar para poder usar. Então ela permite todos os tamanhos de empresa participarem. Participar, interessante. Você legal. comentou um ponto interessante também, que é essa coisa que está acontecendo muito hoje, né? Que é a ida para os não bancarizados, né? Que é um pouco do que você comentou desses países. Acho que a África é um dos principais targets do mundo em relação a isso, né? Que essa plataforma, apesar de ser uma instituição financeira regulamentada para plugar nessa plataforma, ela não precisa ter todo aquele pompa, vamos dizer assim, aquela coisa de instituição financeira. Pode ser uma fintech pequena que vai realizar tudo via celular, por exemplo. Não vai ter agência bancária, não vai ter nada. Exatamente, não precisa ser um banco tradicional que a gente conhece para poder participar disso. Né? Desde que a regulamentação local permita, ele pode plugar e fazer. E esse é um ponto importante, né? A regulamentação da plataforma é a regulamentação de cada uma das entidades nos seus países. Então, se um banco brasileiro vai entrar na rede, ele vai seguir a regulamentação do Banco Central. O que o Banco Central permitir, ele pode entrar. Então, uma das validações que a IBM faz na hora que alguém pede para fazer parte da rede é se ele está seguindo a regulamentação daquele país. Né? Isso é um passo bastante importante. Isso garante a segurança do sistema financeiro como um todo. Né? Entendi. Esse tem um outro tema que a gente poderia ficar aqui um tempão discutindo também, que é a parte da regulamentação começar a ter que ficar mais global, né? Porque você acaba gerando competição entre os países, você tem uma regulamentação muito restritiva, você acaba tendo a gente já começa a ver uma tendência, né? A gente já começa a ver uma série de regulamentações que começa a ter um padrão muito mais global, né? Até a questão de proteção de dados é um movimento que a gente viu muito forte com relação a isso, né? A Lei Nacional de Proteção de Dados é muito alinhada com a global, né? Com a que tem na Europa, da GDPR. E mesmo no mercado financeiro a gente começa a perceber um movimento de padronização das regulações, né? Então isso tem sido interessante. E essas plataformas vão provocar que isso tenha que acontecer, né? Porque você acaba sendo uma plataforma global, né? E aí como é que se adapta? Você acaba tendo briga de jurisdições, né? Se eu não faço aqui, o outro faz e aí eu fico para trás, né? E talvez ainda até um pouco além, né? Se eu tenho essa plataforma, ou essas plataformas globais de uma forma, por que eu não abro minha conta corrente num banco em outro país, que seja mais interessante? Hoje é tudo digital, né? A gente já tem um movimento muito grande de indo para o banco digital, né? Então acho que essas plataformas vão ajudar muito esse tipo de coisa, né? Deixa eu fazer só agora uma pergunta mais de longo prazo um pouco, Carlos. Eu tenho visto um movimento muito assim de essas ideias de moeda global, né? Que veio aí o Bitcoin, teve a Libra recentemente, etc. São as moedas que não são mais moedas de países, são as moedas que ou não tem dono, ou são de corporações, etc. São globais. Você acha que em algum momento a gente vai ter... a gente não vai perceber câmbio nesse sentido? Vai ser tão automático e tão rápido que se eu estou comprando uma coisa que é dos Estados Unidos em dólar ou da Europa em euro, para mim eu não vou nem ver, eu vou simplesmente ver o preço em reais e comprar, e o que vai estar por trás é um sistema que vai fazer toda essa liquidação sem a gente nem perceber. Você acha? Eu acho que sim, tá? Eu acho que pelo movimento dessas plataformas da velocidade, que isso é uma tendência. Talvez 5, 6 anos, tudo depende, de novo, né, da questão de regulação e das adaptações. E adaptação, né, do sistema atual. Né? E como comentei no início, né, para algumas entidades desse sistema, esse atraso, vamos falar assim, né, é o business. Então isso tem valor de negócios. Então eles vão ter que repensar o seu valor de negócios.
Mas eu acho que sim, acho que a ideia é justamente ir para um caminho onde, como eu tenho uma velocidade quase instantânea, que vai permitir, estou fazendo uma compra no site nos Estados Unidos, ele vai mostrar o preço em real, eu vou efetivar e vai ser debitado da minha conta de alguma forma, um meio de pagamento qualquer, com aquela cotação instantânea. Em reais você não vai nem saber que fez um câmbio. Que teve um câmbio por trás, que foi registrado no Banco Central e tudo, que vai estar tudo sendo feito. E aí a gente vê um desafio para o outro lado do balcão, né? Para as empresas de vendas, de comércio internacional, como lidar com isso? Porque meus sistemas vão ter que saber fazer isso. A hora que eu entro no meu site, num país, eu vou ter que conseguir exibir o preço na moeda local, com a taxa local, e a gente sabe que a variação cambial vai continuar existindo. Sim. Então eu posso, a cada atualização de uma página, ver um valor diferente. Então esse é um desafio. Como é que o meu cliente também vai enxergar isso? Que ele vai lá ver o preço lá em reais, que vai ficar mudando se ele demorar para dar o clique, altera o preço, ou como é que eles vão lidar com isso, né? Talvez aí comece a aparecer novos serviços também associados a essas empresas. Né, para poder fazer, eventualmente eu vou ter modelos para fazer uma garantia cambial, para fazer uma reserva para poder manter esse preço estável pelo menos no dia. Sim. Né? Outros produtos. São outros produtos, tanto financeiros quanto produtos comércio global. Né? Tá bom. Eu acho que estamos chegando no final aqui do tempo, cara, espetacular a conversa. Tem só um último ponto. Você falou que vocês atuam tanto com empresas grandes quanto fintechs, né? Como é que eles chegam? Vamos supor que tem uma fintech que queira ver ou contratar ou ver essa solução de vocês. Como é que ele chega? Como é que ele chega em vocês? Legal, muito boa pergunta. Tem duas formas, tá? Se a fintech já está estabelecida e ela já está olhando direto para essa solução e ela quer se ingressar na WordWire, né, ela pode ir pelo site da IBM, ibm.com/blockchain. Ali vai ter acesso a todas as soluções de blockchain da IBM, não só de WordWire. Né? A gente tem soluções na área de rastreamento de alimentos, na área de comércio internacional e soluções para você criar suas próprias soluções. Então, a partir dali, ele tem acesso ao detalhe de como funciona o WordWire e um caminho para ele entrar em contato com a IBM. E se ela está num outro estágio de maturidade, que ela está começando a se criar, né? A gente tem um programa chamado Start with IBM, né? Comece com a IBM, justamente para as startups e fintechs terem um apoio de tecnologia e de mentorização para ela poder criar sua plataforma. Então, também no site da IBM, no ibm.com, tem um link para ela descobrir como virar poder usar a tecnologia da IBM para alavancar o seu negócio. Né? Entendi. Que ótimo, vocês atuam então nas duas. Quem já está estabelecido quer melhorar o processo e quem está começando quer já começar o processo. A gente acredita muito no poder das startups como um todo, né? Não só no mercado financeiro, como todos os outros mercados, de trazer a inovação com velocidade. Né? Tá ótimo. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Ótima prazer. Conversa aí, acho que deu uma ideia boa. Para você que nos viu, muito obrigado aí. A conversa aqui foi bem legal. Você conseguiu ver que daqui a pouco a gente vai fechar câmbio ali quase automático e talvez até nem vai saber que está fechando o câmbio, né? Obrigado aí pela audiência e até semana que vem.